Sejam bem-vindos em mais um episódio do Legado 360. E eu volto a repetir, resultados passam, mas legados permanecem. Eu tenho certeza que por trás de cada história que a gente tem deixado aqui nesse espaço, isso tem transformado muitas vidas, muitos empresários, muitos líderes e por aí vai. Então, eu quero te dizer o seguinte, se você já está aqui nos acompanhando nesse canal, já aproveita, se inscreve, curte e se essa história de hoje fizer sentido para aquilo que você está aí absorvendo, já encaminha para os seus amigos. E hoje eu tenho a satisfação, a alegria de receber aqui no Legado 360 meu amigo, né, assim, meu líder também, conselheiro, pastor Paulo César. Pastor Paulo, seja muito bem-vindo aqui no Legado 360. Eu tenho certeza que você já tem um legado que tem impactado muitas vidas aí. Então, eu quero assim que o senhor, olhando para essa câmera aqui, já se apresenta e fala aí para essa audiência que está nos acompanhando de qual a expectativa que o senhor tem de sentar aqui para falar desse rico legado que o senhor tem deixado aí. Obrigado, meu amigo Rodomário, pastor Rodomário, empresário, homem de Deus, homem de sucesso, pai, e um amigo muito especial. Que alegria poder estar aqui hoje compartilhando experiências e podendo passar um pouquinho para esse público tão seleto e tão especial que acompanha a gente no Legado 360. Parabéns por esse trabalho, né? E que honra poder estar aqui, espero poder contribuir, uma alegria muito grande, tá? Estar aqui contigo muito e com esse público tão maravilhoso e tão especial, muito bom, né, nesse dia. Gente, olha só, eu estou recebendo aqui, o pastor Paulo se apresentou aí, mas assim, eu estou recebendo uma das maiores lideranças cristãs desse estado. Inclusive, o pastor Paulo é presidente da Asplec. É a Associação de Pastores e Líderes Eclesiásticos de Cariacica. E além de pastor de uma grande igreja ali em Cariacica, né? Deus tem sido bondoso conosco, né? Hoje eu pastoreio a Igreja da Família, Igreja Assembleia de Deus, Igreja da Família, no bairro Porto Santana. Estou pastoreando ali há 27 anos, amigo. Né? É muita história. 27 anos. Vocês já viram o nível do papo que vai ser aqui. Por trás de 27 anos, vocês têm ideia do que pode ter por trás dessa trajetória? Então vai segurando aí, porque nós vamos ouvir muita coisa boa aqui, aqui da parte do pastor Paulo. Pastor Paulo, eu já quero fazer uma provocação em cima de 27 anos, né? Se trouxéssemos à memória aqui o menino Paulo César, né? O menino Paulo César. O que o senhor poderia dizer assim que foi mais marcante daquele garoto que estava lá numa cidade, no seio familiar, que o senhor pode trazer para esse tempo de hoje, essa referência do menino que eu acredito que começou a sonhar um dia e que hoje chegou no Paulo César, pastor Paulo César. Fala um pouco para mim dessa viagem aí que o senhor deve ter feito. Poxa, ele está me fazendo ir lá no passado do menino Paulo César com relação ao líder, pai, pastor de hoje. É muito interessante essa pergunta. Primeiro eu tenho que me situar, né, hoje. Eu tenho hoje 59 anos de idade. Um garoto. Garoto ainda, né? Obrigado pelo garoto. Sou casado há 38 anos, esse ano completo 39 anos, com uma linda mulher, Carmen. Duas filhas maravilhosas, uma bem conhecida, a cantora Bruna Olli, e a Isabelle, duas netas. Então, um homem privilegiado por Deus hoje. Falar da minha infância, do meu passado, né, que é bem longo, né, bem longo lá atrás, é falar de um menino criado sem pai. Eu perdi meu pai antes dos 2 anos de idade, então eu não tenho memórias do meu pai. Eu tenho conhecimento do que me contaram acerca do meu pai, né? Então foi uma infância e pré-adolescência muito sofrida, com muitas dificuldades, inclusive financeiras, né? Dificuldades. Minha mãe ficou viúva com 5 filhos, já havia perdido 3 filhos, então eram 8, e ficaram 5 filhos, e minha mãe com muita dificuldade,
Então, se eu for olhar e construir o meu perfil, o meu histórico, pastor Rodomário, eu teria tudo para dar errado. Improvável. Totalmente improvável. Um menino improvável. Porque criado pelas casas dos outros, sem uma referência de pai, com muita dificuldade, às vezes até passando necessidade de próprio alimento mesmo, né? Então são coisas que eram para ter ficado marcas muito negativas na minha vida. Aí um garoto sem pai, sem referência, e de repente hoje a gente olha para a história do Paulo, não dá para conectar, né, pastor Paulo? Então, onde que foi o rompimento disso? Foi ali na minha pré-adolescência, meus 12 para 13 anos, que eu tive um encontro com Cristo. Entendeu? Eu tive realmente um encontro com Deus. Eu fui criado dentro da igreja, de família cristã e tudo, mas o meu encontro com Deus foi nessa faixa etária onde eu fiz a minha confissão e comecei a ter as minhas experiências com Deus. E aí aí vem a linguagem pastoral, né? Porque a gente, tudo que a gente tem, sonha, é Deus na vida da gente, nada é a gente. Então, como se fala de legado, então, de referência. Minha referência principal é o Senhor. O Senhor. É Deus. É o Pai que está no céu. Exatamente. É o Pai que está no céu. Então, eu tinha tudo para ser um pai ruim. Eu acho que eu sou um bom pai. No dia que você chamar minhas filhas aqui, elas vão poder testemunhar isso. Eu vim de uma família que nenhum dos meus irmãos tiveram o casamento estruturado. Todos eles se separaram e eu estou casado há quase 39 anos, então, com a mesma mulher. Então, assim, nada contra quem teve os seus acidentes durante a história. Que faz parte, né, faz pastor? parte, e eu não estou aqui condenando ninguém, não cabe a nós isso. Mas a minha história tinha tudo para dar errado, mas o meu encontro com Deus e a minha dedicação ao Senhor fez toda a diferença na minha vida e fez ser quem eu sou hoje. Eu já disse a minha idade, a minha família, né? Eu tenho hoje 36 anos, 35 anos de ordenação pastoral, né? E pastorei a mesma igreja há 27 anos. Então, assim, hoje lidero, né, a Associação de Pastores e o meu relacionamento principal é esse. E eu acho que o meu legado realmente que eu tenho para deixar é esse caráter, né, essa vida, né, que eu procuro trazer com muita lisura. Na vida pública, né? Sim, quando o senhor fala aí a gente falou do improvável em função de um menino, né, do menino Paulo César ter perdido o pai e não ter tido essa referência, né? E depois desse encontro aí com Cristo e ver aí essa paternidade celestial, né? Ele foi guiando os seus passos, porque você não tinha um pai natural, mas tinha um pai que falou, olha, eu tenho uma promessa de Deus sobre a sua vida. Verdade. Depois desse encontro, você se imaginava chegar onde chegou? Você fala assim, olha, diante de uma promessa de um pai que está no céu, eu vou me dar bem. Teve algum momento que veio assim, eu vou dar certo, eu não vou olhar para o passado de um menino que não teve pai e as coisas vão acontecer. Teve esse momento, se imaginar dentro desse contexto do Paulo César de hoje? A gente sempre sonha, né? Sonha. Então, sonha e tem que ir em busca do seu sonho, acreditando sempre. Por isso que eu digo que o divisor de águas foi o meu encontro com Cristo, porque ali eu comecei a ter relacionamento com Deus, com a palavra, e pude resgatar a minha identidade. Eu não sou aquele menino abandonado, que passou fome, que não teve pai. Eu sou um cidadão do céu, eu sou um novo homem, eu sou um pai, eu sou um marido, eu sou um pastor, eu sou um amigo. Então a minha identidade é essa, e a gente vai conhecendo isso quando conhece Deus e conhece a sua palavra e se apropria das suas promessas na vida da gente. E aí você tem que buscar. Eu estudei muito, né? Eu saía de casa de manhã cedo com a minha marmitinha, ia para trabalhar, de lá ia direto para a escola, ia dormir 11 horas da noite, para no outro dia repetir a rotina, né? E trabalhar. Eu
Com 16 anos de idade, pastor, eu fui emancipado, eu virei de maior com 16 anos de idade, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com os meus 12, 13 anos. Minha necessidade, né, foi para isso, e eu me dedicava. Aquele menino que começou como office boy numa empresa, não ia dormir na hora do almoço, ia estudar na hora do almoço, ia fazer cursos na hora do almoço, e para pegar de tarde, ia ajudar alguém no outro departamento. Quando surgiu a vaga no departamento, eu estava pronto. Então, com 16 anos, eu assumi os recursos humanos de uma construtora com mais de 200 funcionários. Com 16 anos de idade, que eu tive que ir lá no cartório, minha mãe fez uma escritura de emancipação para eu assumir aquilo, assinar a carteira dos outros, para eu representar a empresa. Então, as coisas foram acontecendo muito rápido na minha vida, porque a gente foi atrás, acreditando no sonho. O senhor fez uma colocação, e eu vou explorar essa colocação, que é o seguinte. Eu ia fazer uma pergunta, mas o senhor já trouxe até a resposta. De algum fato, lá na sua infância, que forjou, que preparou o seu caráter para as decisões que você toma hoje, ou que vieram na sua trajetória. Então, você já citou um fato, né? Essa emancipação, né? Já veio aí com não um peso de responsabilidade, mas como algo que falaria muito forte diante de assim, olha, essa lembrança que eu tenho do jovem aos 16 anos que assumiu um cargo, uma posição, que trouxe essas referências para o Paulo de hoje. Né? Então eu acho que tem... Por isso que você antecipou, né, na colocação, porque a pergunta era sobre isso. O que aconteceu lá atrás que fez, que estruturou essa sua formação até esse momento agora, né? Teve um momento que eu tive um insight e startou em mim, disse, eu não preciso ser igual meu pai foi, igual minha mãe, meus irmãos foram, eu posso ser diferente. E como que eu posso ser diferente? E aí vem a linguagem pastoral, é nascer de novo, né? Então, é projetar de novo, e se esforçar muito para isso também, porque nada acontece, né, por acaso na vida da gente. Aí você tem referências, tive pastores que foram boas referências para mim. Isso. No casamento, a gente procura boas referências de bom marido. Né? As referências, às vezes até negativas que a gente teve em relacionamentos, por exemplo, relacionamento de pai com filho, eu disse, eu posso ser melhor do que isso. Então, você que está nos acompanhando aqui, você não precisa repetir os erros do passado e nem das pessoas. Você pode ser diferente, isso passa por uma decisão. Então, que dia que é dia de tomar a decisão? É hoje. Tomar a decisão e fazer, eu posso ser diferente. Né? Pastor Paulo, eu vou te fazer uma pergunta bem provocativa. Se seus pais estivessem aqui, o seu pai, que você não teve oportunidade de conhecer, a sua mãe estivesse aqui, o que você acredita que eles gostariam de ouvir de você? Eu tive o privilégio de cuidar da minha mãe até os últimos dias dela, né? Quando minha mãe, depois de muitos problemas de saúde e tal, morreu muito jovem, morreu com 62 anos, minha mãe. Há 25 anos atrás, minha mãe morreu. Eu tive o privilégio de cuidar muito bem dela. O meu pai, eu não conheci, né? As referências que eu tive dele não eram boas, né? Das histórias que eu ouvi falar dele, mas eu tenho um princípio, de novo, né? E é bíblico: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para você se dê bem, tem que honrar pai e mãe, né? E para viver muito tempo sobre a face da terra. E eu não tenho pretensão de morrer tão cedo. Uma promessa, né? Então, eu diria sempre, uma expressão que hoje está muito ruim: eu nunca deixei de dar bênção à minha mãe na chegada, na saída, em qualquer momento. Então é bênção à mãe, bênção ao pai, que a gente aprendeu isso. Com o pai eu não fazia, mas com a mãe eu sempre fazia. Se minha mãe e meu pai estivessem aqui, eu iria amá-los muito e honrá-los, ia cuidar deles, ia estar juntinho com eles, né? ia dar esse carinho. É o que eu gostaria de receber de meus filhos e que eu recebo das minhas filhas. Eu daria para os meus pais, com certeza, honrando eles, independente do que fizeram ou deixaram de fazer por mim lá atrás, procurando compreender o contexto, né, e entendendo
que a gente recebe aquilo que a gente planta. Então, se eu quero colher, eu preciso plantar. E eu iria plantar isso. Muito carinho, muito cuidado, muito amor e reconhecimento aos meus pais. Muito bom. Você fez uma colocação importante, né? Porque quando se estabelece por princípio honrar pai e mãe, independente do que está acontecendo, você está seguindo um princípio, né? Honra o teu pai e a tua mãe para que vá bem aqui em tudo que você vai fazer. Então, quer se dar bem, precisa honrar. Então, assim, se você que está nos acompanhando quer se dar bem, honra teu pai e a tua mãe. Ah, mas meu pai é assim assado. Não importa. Honra eles, porque com certeza você vai colher coisas boas, né? Eu quero falar um pouco aqui, antes da gente continuar aprofundando em outros temas, eu queria que o senhor falasse um pouco da versão Paulo César empreendedor, né? Pastor Paulo César. Quem foi o Paulo César empreendedor, né? Que antes da vida cristã já estava lá trabalhando, já estava se preparando para um mercado de trabalho, até porque não acredito que talvez não tinha essa referência aí, que seria hoje um grande líder espiritual, né? Mas lá na base tinha a versão do Paulo César empreendedor, correto? Na minha época, essa palavra empreendedor, né, não era muito usual. Não era muito usual. Né? Hoje está mais em voga e isso é muito importante, né? Mas eu acho que eu fui um bom gestor. Um bom trabalhador. Sempre trabalhei, cumpri minhas obrigações e fazia além do que me era pedido. Né? Tanto que eu citei aqui, no meu horário de almoço eu ia ajudar nos outros departamentos da empresa para conhecer um pouco melhor a empresa. Então eu era aquele funcionário assíduo, né? E era aquele funcionário que buscava sempre melhorar e abraçava as oportunidades que eu tive na vida. Trabalhei em algumas empresas aqui e procurei dar o meu melhor nas empresas. Então já havia um destaque do Paulo César profissional, procurando dar o meu melhor e sempre buscando aprender e trazer, né, novidades. Eu sou daquela época ainda de máquina de escrever manual, né? Eu sou daquela época do Telex. Você já ouviu falar em Telex? Sim, eu usei na Caixa Econômica, fui estagiário lá, tinha o Telex lá. Eu sou de uma época que a nossa empresa aqui, filial aqui, a matriz em Belo Horizonte, a gente falava pelo rádio, né? Tinha um rádio dentro do escritório que falava com a matriz lá em Belo Horizonte. Então, depois veio a máquina elétrica, veio o computador, veio fax, né? Era um fenômeno o fax. Como que botar um papel aqui e sair lá do outro lado? Né? A gente falando desse negócio que veio fax. Tem gente que não sabe nem o que nós estamos falando, né? O povo vai falar, traduz aí, gente, o que é fax, né? Já pensou Telex, então? Meu Deus. Né? Vamos falar que a gente é da época das cavernas aqui, pastor Paulo. Entendeu? Mas então... aí, pastor, mas eu tenho uma coisa comigo que pode ser até polêmico, né? Mas é um princípio. Fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas. Eu tenho um princípio comigo, o seguinte: nada é meu, tudo é de Deus. A Bíblia fala... Você é mordomo, né? Que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então tudo é dele. Então, qual o grande segredo da prosperidade? É você cuidar bem daquilo que é de Deus, que fica contigo. 100% é de Deus. Tem pessoas que devolvem 10%. Né? Agora, o segredo não é devolver os 10%. É cuidar bem e administrar bem os 90% de Deus que fica com a gente. Então, e assim, eu vendia picolé na rua no início. Chegava em casa, vendedor de picolé. Pegava o valor que eu vendia do picolé, do chup-chup, da bala, né, que eu vendia na rua. Eu pegava aquele valor e levava na igreja e entregava meu dízimo. Sempre foi em princípio meu. Não precisou nem assim alguém estar ali colocando uma palavra sempre, porque aquilo já estava na sua essência de vida cristã. Na realidade, a gente precisa conhecer a palavra, e a palavra nos ensina isso. Isso pode ser polêmico, talvez você que esteja me ouvindo não acredite, né? Mas é princípio meu. Então, eu estou falando, você me fez uma pergunta, né, do empreendedor. Eu não fiz isso como empreendimento,
porque a gente não investe em Deus, porque Não. tudo é dele. Não. Né? Mas a gente reconhece que tudo é dele. Tudo é dele. Então a gente é grato. Né? Então tem gente, eu conheço pessoas prósperas, grandes empresários, que eu, há pouco tempo atrás, há uns meses atrás, eu conversei, estive perto, durante uns dias, de um grande empresário na área de petróleo, um cara milionário, e ele disse: pastor, hoje eu consegui chegar, eu devolvo 70% do que eu ganho e fico só com 30%. Um grande empresário, estou falando de milhões. Entendi. E ele disse que, eu não confiro, né, não conferi isso, mas ele disse que ele devolve, né, e investe no reino 70% do que ele ganha e fica com 30%. Hoje eu faço o contrário. Eu devolvo 30% e fico com 70%, né, hoje. Então é princípio, e assim, eu acho que não me faz falta, e eu não sou milionário, né, não sou rico, mas eu sou muito próspero. Entendi. Porque eu acredito nessa palavra de Deus, entendeu? Eu acredito. Entendi. Quando foi, pastor Paulo, assim, que o senhor entendeu que você tinha uma missão que se conectava com o evangelho, né, com o ministério que o nosso Deus lhe confiou? Em que momento virou a chave dizendo: olha, a sua missão é essa? Foi em que momento? Isso foi mesmo um chamado de Deus para a minha vida. A minha prioridade é pastorear. Eu tenho funções de representação, eu tenho realmente... Eu confesso que a gente tem alguma influência no meio que a gente está vivendo, né, ministerial, né, na região que a gente está, em alguns setores políticos. Então a gente tem uma certa referência, mas o meu chamado é pastoral. O que é o pastor? Né? Eu gosto da expressão de Hebreus capítulo 12, que diz que todo sacerdote, sumo sacerdote, ele fala, ele é tomado dentre os homens e constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados do povo, né, e possa compadecer ternamente dos errados e ignorantes, porque ele mesmo está rodeado de fraquezas. E finaliza o texto dizendo: ninguém toma para si essa honra, a não ser os que são chamados por Deus. Perfeito. Então eu entendo que o sacerdote é um homem comum que foi tirado do meio dos homens e constituído a favor deles, por Deus. Esse é o chamado, esse é o start que eu tive. Deus me chamou para isso. A gente serve a Deus servindo pessoas. Então Deus... Liderando, servindo pessoas. Então a gente... esse foi o momento que eu entendi que Deus me chamava para isso, né? E tentei algumas vezes me esquivar de uma função, né, mais de frente, de liderança, por causa do aparente sucesso profissional. Aí vem algumas coisas que acontecem na vida da gente até a gente chegar e entender: não, Deus quer que você faça isso. Entendi. Então esse é o momento que eu entendo. Entendi. Existiu nessa jornada assim, se fica à vontade para falar, seja lá atrás ou aqui na frente, já à frente do ministério, ou já liderando, ou lá atrás, antes do ministério, teve algum momento difícil, assim, que ele contribuiu também para essa jornada e construção do seu legado? Teve algum momento, assim, daquela tomada de decisão difícil? Você falou: olha, eu não me imaginava vivendo esse momento tão difícil na minha vida, precisando tomar esse tipo de decisão. Teve algum momento como esse? Porque nem tudo são flores, né, pastor Paulo? Não. Eu acho que é uma construção a longo prazo. Né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona a vida da gente. E a gente tem que ir observando sempre. Tem coisas muito negativas que aconteceram ao entorno e no segmento que me deram muito mais forças para fazer o correto. Entendi. Mas aí por trás desse momento houve uma decisão da sua parte? Decisão de fazer a coisa certa. De fazer a coisa certa. certa. Apesar de difícil,
para aquele momento, para aquele contexto? Na contramão de tudo que está acontecendo, na contramão do que os outros estão fazendo, você fazer de forma diferente. Eu penso assim, você que está me ouvindo, imagina um terreno, né, onde só tem um prédio sendo construído e você está de longe vendo essa construção. A vida da gente é essa construção que as pessoas estão olhando de longe. Então, se essa construção ela está torta e você está sozinho nesse terreno, as pessoas não vão perceber que existe o torto. Mas quando você constrói um prédio reto ao lado desse que está torto, as pessoas vão ver, tem aquele prédio ali está torto, mas esse prédio aqui está reto. Isso é um princípio de vida para mim. Então, eu preciso construir a minha vida de forma reta e correta para que as pessoas que olharem de longe possam pensar o seguinte: existem homens que fazem isso, mas existem aqueles que fazem o correto. Existem maridos que fazem isso, mas existem os maridos que fazem certo. Existe o pastor que faz isso e existe o pastor que faz o correto. Então a gente precisa ser o correto para ser essa referência. Esse é o legado que ninguém vai tirar. É você muito construir bom. A sua vida de forma reta para que as pessoas olhem e digam, existe um empresário caloteiro, existe, mas existe um empresário correto que gera emprego, gera renda, sério, entendeu? Existe o político corrupto, pode existir, nós não vamos acusar ninguém aqui, mas existe o político correto também, que visa o povo, que tem um legado, que está deixando isso, que tem uma história. Muito bom, pastor. Então, no meio pastoral também a mesma coisa, em todas as áreas da vida da gente. Eu digo sempre, pastor Rodomário, que a gente muda o mundo mudando a gente. Então, às vezes eu quero abraçar o mundo inteiro e esqueço daqui. Se eu hoje me melhoro, vamos colocar essa expressão assim, eu melhoro o meu mundo. O meu mundo quer dizer o quê? Minha casa, minha família, meus filhos, meus netos, meus amigos, minhas ovelhas, as pessoas que convivem comigo. Então, eu hoje acordo pela manhã dizendo o que eu posso fazer de bom para esse mundo. O senhor sabe que o senhor me fez lembrar de uma fase da minha vida que foi logo após o meu casamento e os meus filhos, os primeiros filhos nascendo. Eu tenho 3, né? Tenho uma esposa maravilhosa, que é a Ariana, e mais 3 crianças. 3 crianças não, né? Eu tenho uma adolescente, a Ana Clara, no meio Cecília, e agora o mais novinho lá, o Rian. Mas foi uma fase que aí eu vou pegar um gancho disso que o senhor falou, que eu comecei ali a me encontrar como um pai, né? E aí vinha sempre aquela máxima, né? Bom, agora, mais do que nunca, eu me enxergava, eu uso até a ilustração do relógio. Quando você está solteiro, né? Que a responsabilidade é com você mesmo, né? Eu, um garoto que veio do interior, né? Cheguei aqui na capital aos 18 anos. E eu falei, agora eu vou casar, né? Vou ter uma esposa, vou ter filhos. Aí veio aquela analogia, aquele simbolismo com o relógio, que eu falei assim, olha, até solteiro eu era aquele relógio do pulso, que era só eu olhando. Quando meu primeiro filho nasceu, quando a Ana Clara nasceu, eu falei, olha, essa menina ela precisa encontrar no pai referências. E aí eu comecei a entender que eu deixaria de ser o relógio do pulso para ser o da parede. Que a minha filha, ela estaria crescendo, observando o pai. E é isso que os nossos filhos fazem, né? Assim, dentro daquela condição de saber, olha, como é que é meu pai? Né? Então eu acho que a figura do pai, dentro dessa construção de um legado, passa muito pelo que a Bruna, a sua filha, a Belle lá também, como é que elas enxergam o Paulo César pai? E passa por essa construção, né? Com certeza. Essa construção de falar assim, olha, ele tem um legado, ele fez uma construção e hoje eu aprendo muito com essa construção. Então, assim, muito bom, muito bom. Isso é bíblico, né, pastor? Deuteronômio 6, o Senhor dá instruções do grande mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força e tal. E aí ele diz assim, essa verdade que hoje eu te ensino, primeiro estará no teu coração.
Então a gente precisa ter essa verdade primeiro no coração da gente. E aí depois ele fala assim, e tu as ensinarás a teus filhos, andando com ele no caminho, ao deitar, ao levantar. Muito bom. Né? Isso será como testeira diante dos seus olhos. Você vai fazer uma campanha educativa com eles, vai escrever nos umbrais da sua porta essas coisas. Mas primeiro tem que estar no coração. Se a gente não der o exemplo... Acabou. Porque Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho. Não é o caminho, é no. É lado é a andando lado, com ele, andando. é estar ali. Então não adianta eu querer dizer, meu filho, você não pode fazer isso e eu fizer isso. E hoje, pastor Paulo, nós temos um problema. Lá atrás... falávamos do menino Paulo César e talvez até do menino Rodomário, nós não éramos tão bombardeados de tanta informação, Exatamente. de tudo quanto é lado, como os adolescentes e as crianças de hoje. Então, mais do que nunca, falar de legado, falar de histórias que são histórias sim de referências, né? Então, para você que está aí nos acompanhando, mais do que nunca, a nossa atenção hoje ela é redobrada com relação ao passado, né? E essa referência você não pode perder. Então, assim, eu tenho certeza, você que está nos acompanhando aqui, nós não estamos aqui tratando simplesmente de uma história ou de um legado deixado. Nós estamos aqui, o pastor Paulo está dando uma aula, tem muita Bíblia aqui no meio dessa conversa. Conversa de pastor sempre tem Bíblia, né? Muita Bíblia e com certeza vai te ajudar nessa jornada, né? Pastor Paulo, teve algum momento, assim, diante de alguma luta, né? Porque o crente sempre passa por umas lutazinhas, né, pastor? Teve algum momento que o senhor falou assim, poxa, todo mundo fala em desistir, mas assim, eu tô sentindo um gostinho desse negócio, parece que isso quer me alcançar, mas eu não vou desistir não. Houve algum momento como esse, pastor Paulo? Todo dia, meu irmão. O que te faz resistir é a convicção do chamado de Deus, do seu propósito para a sua vida, que não te deixa desistir. Então, a gente precisa se olhar no espelho. Porque todo mundo acha que o pastor é um super-homem, né? Não é. A gente... né, tem hora que coisas que às vezes você não está nem esperando, aí de repente vem aquele sentimento. Aí o que você tem que fazer? Você briga com você mesmo. É isso aí. Entendeu? Eu gosto de uma expressão, Bíblia de novo, né? Salmo 42, um salmo de Davi, ele fala o seguinte: por que te afliges, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Glória a Deus. Davi estava brigando com ele mesmo, brigando com a alma dele. Tipo assim, ô Davi, você não conhece Deus? Você não já teve tantos livramentos? Você não já teve tantas experiências com Deus? Vai ser essa guerra aí? Vai ser seu filho Absalão? Vai ser esse inimigo que está se levantando contra você? Vai ser isso aí que vai te destruir, Davi? Espera em Deus, você não conhece, não tem promessa de Deus? Então todos os dias, irmão, é você levantar de manhã, se olhar no espelho e dizer assim, não, hoje eu vou romper porque eu tenho Deus aqui comigo, eu vou vencer e tá, a porta não se abriu ainda. Não é isso, a porta já está aberta, eu que não estou vendo, então eu vou para cima. O senhor sabe que tem uma coisa, o senhor me fez também tem uma mensagem de um grande pregador, eu tive ele como uma referência lá no passado, Miles Monroe. Ele teve um acidente trágico, né? De avião. De avião, né? Mas assim, era um grande líder espiritual, Bahamas, né? E eu lia muito, eu tinha umas literaturas que lá no início do ministério, eu buscava muita referência do Miles. E ele falava muito disso, né? A diferença entre visão, né? Entre você enxergar e você ter visão. E isso é muito, muito interessante, porque eu tomei posse disso. Porque assim, eu tô olhando aí para essa cortina e eu sei que lá atrás tem uma parede. Aí atrás dessa cortina tem uma parede aqui desse estúdio. E a referência que o Miles falava era o seguinte: essa diferença entre você enxergar e você ter visão. Quando eu enxergo, a minha visão, o meu olho, ele enxerga somente essa cortina.
Mas essa visão que contextualiza mais no âmbito espiritual, que é essa visão que nos guia, que é essa visão que vem de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela passa dessa cortina. É meio aquela coisa dos jovens que gostam lá do Superman, é a tal da visão além do alcance. Né? É o que Deus faz com que nós venhamos ser movidos por ela, porque é a promessa. É não enxergar tão somente na cortina, mas o que está lá atrás da cortina. É o que biblicamente nós chamamos de fé. Fé. Firme fundamento de quê? Das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Não se vê. É isso aí. Né? Porque é pela fé que a gente vê. E nós não andamos pelo que vemos, sim pela fé. Salmo 119, verso 18, diz assim: abre, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, essas coisas já estão na nossa frente, já estão prontas, a gente que não vê. A gente só está usando nesse momento essa visão natural, né? Essa visão natural que ela, às vezes, ela te prejudica, né? Porque quantas vezes você está lá no meio de um problema e aí passa um crente e diz para você: nesse mundo tereis aflições, nesse mundo tereis problema. E aí você fala: gente, mas peraí, não é ele que está vivendo esse problema que eu estou vivendo. Não, querido, é porque você não está enxergando ainda aquilo que Deus já revelou para você. E às vezes uma experiência que é negativa, ela faz com que você fique escravo dessa visão, né? Que você não consiga ultrapassar, né? Você pega o exemplo de, vamos lá para o Antigo Testamento, de Agar, quando ela estava no deserto, que ela faltou água e ela achou que ia morrer com o filho dela, e ela chora e ela vai ali, de repente, os olhos dela são abertos e ela vê uma fonte de água que estava no meio do deserto. Se você observar o texto, aquela fonte não nasceu ali naquele momento, ela já existia ali. Ela que não tinha visto por causa das aflições que ela estava passando. Então, as aflições, às vezes, fecham os nossos olhos, né? Os problemas, Então, a gente precisa... Nos neutralizam, às vezes. Exatamente. Então, às vezes, a gente foca no problema, quando a solução já está na frente da gente, a gente não viu ainda. É ter a perspectiva segundo Deus. E aí, pastor, tudo passa por uma decisão que você falou. Que decisão é essa? Que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Não vos conformeis com esse mundo, não vivam na forma deste mundo, não vejam conforme esse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Né? Algo diário. Mudar a forma de pensar, a forma de ver, a forma de tratar. Então, é a mente da gente, está aqui, ó, é uma decisão diária. E quando a gente faz isso, o texto diz que a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, muda aqui a mente, que muda a realidade para você. Pelo menos você vai enfrentar de forma diferente. Pastor Paulo, como que é o pastor Paulo e o pai Paulo, né? E o esposo Paulo? Como é que se hoje aqui, né, a Bruna estivesse aqui e a Bela estivesse aqui, a esposa estivesse aqui, esse papo fosse em família, né? Aquele domingo, né? Se esse papo fosse em família, como é que elas lidam nessa rotina do dia a dia com o pai Paulo e o pastor Paulo? Conta um pouquinho para mim, compartilha comigo essa experiência aqui com a nossa audiência. É difícil a gente dizer da gente mesmo, né? O ideal seriam elas falando sobre isso, né? Mas eu me esforço para ser um marido melhor a cada dia, um pai melhor a cada dia. E agora o grande desafio, o grande barato da minha vida, que é ser o avô. Olha, né? só. Muito bacana, das minhas netas. Então, assim, eu amo minha família, me dedico muito a elas e priorizo elas. E elas entendem meu ministério, né? Minha vida. Procuro ser muito presente para todas elas. Porque elas convivem ativamente na vida da igreja, né? Sim. Porque imagina lá dentro da igreja, tá lá o pastor Paulo, né? Aí saiu da igreja, tá ali agora o pai, meu pai, o Paulo, ou o esposo Paulo. Então, assim, é um desafio, né? Muito grande. Né? E a gente precisa vigiar muito nisso.
É. E assim, o que me alegra é quando eu vejo, né, a Bruna dá muitas entrevistas por aí, né, ela tem uma vida pública, né, uma cantora, e ela sempre, quando se é perguntada sobre isso, então sobre quem é ali, sobre quem é o pai, como é que é ser filha de pastor. Eu lembro que Bruna sempre falou, e ela repete isso sempre: ser filha de pastor para mim é um privilégio. Ela falou. Ela fala que é um privilégio ser filha de pastor. Então, o que acontece muito com o pastor Rodomar, e tem alguns que vão estar nos ouvindo aqui, às vezes a igreja vira um concorrente que tira o pai, que tira o marido, né, do seio da sua família. Então, essa família passa a não amar a igreja e, consequentemente, também não ama a Deus, porque acha que a igreja é uma concorrente, que a igreja tirou, que a igreja maltratou o pai, que a igreja maltratou o marido, né? Porque existem as coisas, as ingratidões, né? As coisas, às vezes, que vão acontecendo na vida da gente. Então, se a gente não absorver isso e de forma saudável, né, e não ter convicção de que aquilo é um propósito, que aquilo é um chamado de Deus, a gente transfere toda a mágoa, toda a tristeza, toda a ferida para a esposa, para os filhos, para a família, e isso afasta a família da igreja, do propósito e do chamado. Entendi. Então a gente precisa equilibrar essas já coisas. Já vou né? pegar aí também, já vou fazer uma consideração. Qual o papel da esposa, né, da pastora Carmen, e das filhas nessa jornada ministerial? Qual é o papel delas? Pastor, elas são... A família é fundamental, né? Tem coisas que desqualificam, por exemplo, o sacerdócio, diferente de um segmento empresarial e até político. Mas o sacerdócio tem coisas que desqualificam. Então, a esposa, então, ela é fundamental. Mesmo que ela, às vezes, não atua diretamente na linha de frente com o pastor, mas ela é o suporte, ela é a base, ela é a ajuda, ela está junto, né? Então, a família é essencial na vida do pastor, no sacerdócio, na vida ministerial do pastor. É muito mais difícil sozinho. Entendi. Né? E as filhas? Só vem aí com algo em memória que tornou ali um momento marcante das filhas com relação ao Paulo, ao pastor Paulo. Um momento assim, olha, isso aqui foi uma experiência, isso aqui foi algo marcante com relação a elas, os filhos, as filhas, com relação a essa sua trajetória. Um divisor de águas, assim, eu não consigo me lembrar. Eu penso sempre numa construção a longo prazo, desde o nascimento. Minhas filhas, quando eu fui pastorear em Porto de Santana, minha filha mais nova tinha 1 ano de idade. Hoje ela fez 28 agora esse mês. Então, elas cresceram ali, de ficar assim, debaixo, como a gente fala, debaixo dos bancos da igreja, né, dormindo enquanto a gente estava ali no início do trabalho. Minha filha, a Bruna, que hoje ministra no mundo inteiro, vai estar... ela começou aos 8 anos de idade nessa igreja, passou pela escolinha dominical, passou pelo Ministério de Dança Infantil, passou pelo Ministério de Louvor e hoje ministra, né, de uma forma tão linda. Eu vejo isso tudo como uma construção. Diária, né? Diária. E é diário mesmo, viu? É todo dia. Trabalhando, às vezes trazendo para a realidade da gente, né, sofrendo em alguns momentos e a gente tentando ali proteger, né, aquela função do pai e do pastor. Entendi. Mas minha família, minhas filhas reúnem na igreja que eu sou pastor. Eu vejo isso com muito bons olhos, eu vejo isso como um sinal de aprovação delas, porque hoje elas estão casadas, né, e têm a sua vida, mas decidiram estar comigo, ao meu lado. Então, eu entendo que isso é uma aprovação delas para o meu ministério, para a minha vida, entendeu? Muito bom.
Uma pergunta já, a gente já caminhando para o final, mas tem uma pergunta interessante. Pastor Paulo, como que seria as pessoas escrevendo acerca do teu legado? Como é que seria as pessoas escrevendo acerca da sua jornada daqui a 30 anos? Como é que alguém pararia, lembraria ou futucaria lá o YouTube, encontraria esse encontro de hoje, essa história do seu legado? Como é que elas escreveriam a sua história? Pastor, Quem foi o Paulo? Quem foi o pastor Paulo, o pai, o líder? Como é que elas escreveriam, o senhor pensando um pouco nisso? Eu ouço muito, assim, falando... É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Sim. Mas sim. eu ouço muitas pessoas falando do Paulo, um homem pacífico, apaziguador, um homem que cria conexões, um homem paciente. Ó, já dá né? uma Então, boa literatura aí. Viu? Eu acho que as pessoas iriam escrever isso até hoje. Entendi. Né? O dia de amanhã eu não sei. né? Porque a gente construir demora anos. Uma reputação, mas um destruir legado. é um negócio que eu oro todos os dias pedindo a Deus que me dê livramentos, porque a gente pode, de uma hora para outra, acabar com tudo, Entendi. dependendo das decisões e os caminhos que a gente tomar. Entendi. Então, que Deus me guarde disso, mas proteja. que eu possa deixar esse legado, né, de um pastor que ama, um pastor que cuida, um pastor amável. Esses dias eu tive que chamar um pouco mais a atenção da igreja do Senhor que está sob meus cuidados, a igreja dele. Aí no final do culto, algumas pessoas, pastor, o senhor até batendo na gente, o senhor é muito calmo. Mas eu falei, eu não estou batendo, né? Porque o rebanho não é nosso, é do Senhor, né? Mas é meu perfil. É isso aí. Assim, eu tenho... Um sonho para realizar, pastor? Nossa. Um sonho. Eu sou tão grato a Deus por tudo que Ele já fez. Né? Eu não tenho o que reclamar. Deus tem sido muito bondoso a mais. Mas o que eu sonho todo dia é concluir meu ministério, sinceramente. Concluir meu ministério. O que Paulo falava lá, né? E assim, ser pastor de uma igreja relevante. Isso aí. Né? Eu queria que fosse muito grande. Mas eu não sei se eu tenho se Deus tem isso para mim. Entendi. De uma igreja maior do que a que eu estou hoje. Mas eu gostaria de ganhar muitas almas para o reino de Deus e ser muito útil nas coisas de Deus, ter recursos para fazer as coisas. Mas eu estou vivendo dia após dia muito grato ao que já está aí. Entendi. Pastor, qual o legado, olhando agora, deixando aqui para essa câmera, qual o legado que o senhor vai deixar para os jovens pastores desse estado e dessa nação? O legado talvez seja a minha vida, a minha trajetória, né? A pessoa conhecer um pouquinho desse meu ministério, dessa minha vida, caminhar comigo. Mas um conselho que eu posso deixar para você é ser fiel ao Senhor, ser leal ao chamado, ter convicção do chamado, nunca negociar o chamado de Deus, nunca subir no altar, né, para pregar aquilo que você não vive. Né? É viver o que prega e pregar o que vive. Nunca subir no altar com a vida toda torta. O altar é coisa santa, é sagrado, é coisa de Deus. Então, assim, se errar, né, seja rápido em se arrepender, confessar e deixar, mas procurar não errar, viver da misericórdia de Deus. Tá? Estude muito, busque muito a Deus e viva a palavra, viva o que você prega. Muito bom. Entendeu? Eu acho que é isso que a gente precisa ter muita sinceridade. Hoje o mundo está muito cruel, né? O mundo está muito, assim, muito difícil. Das pessoas, às vezes, na sua frente falam uma coisa e por trás estão fazendo outra. Nunca fazer isso. Ser transparente, né? Muito acho bom. que esse é um legado que a gente pode deixar. Né? E existe a coisa que parece clichê, mas é uma realidade. Todo dia é uma nova oportunidade de recomeçar e de fazer a coisa certa. Muito bom. Né? Todo dia, todo dia. E aí vai um conselho que não é meu, é do escritor aos Hebreus. Ele diz o seguinte: deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia
e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mesmo ele sabendo que ia passar pela vergonha da cruz, ele suportou a cruz por amor a gente. Então, é esse aí, porque nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos. As pessoas estão olhando para a gente, né, e precisam ver isso na gente. Pastor Paulo, respostas rápidas. Vamos lá. Família. Família é tudo, né? É um legado de Deus pra gente, né? Legado de Deus. Quem te inspira? Um homem ou... Não, quem te inspira? Olha, eu acordo... Quem te inspira? A maior inspiração da gente é Jesus, né? Mas o apóstolo Paulo é fantástico. Eu amo os escritos de Paulo, a vida dele. Uma decisão que mudou sua vida. Jesus. Um valor inegociável. Família e família. lealdade, né? Uma frase que resume Pastor Paulo. Eu acho que um homem de fé e de paciência, né? E que procura desenvolver o fruto do Espírito. Muito bom, muito bom. Bom, eu quero dizer, olhando ali para aquela câmera, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz de ter recebido aqui no Legado 360 um amigo, um grande líder desse estado, Pastor Paulo, né? Que a gente sempre tem a oportunidade de estar conversando, é uma grande referência para mim em termos de caminhada cristã, bons conselhos, bons cafés, né, pastor? Bons. Então, assim, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz de estar recebendo o pastor Paulo aqui. Eu tenho certeza que você foi impactado com essa mensagem deixada aqui, com essas histórias. Muita coisa eu aprendi hoje aqui, tá, pastor Paulo? Eu também. Que eu não sabia, mas assim, estou muito feliz, né? Deus preparou esse momento. Foi uma surpresa agradável o senhor aceitar esse convite e tá aqui desfrutando desse momento tão agradável. Então, eu queria assim, para encerrar, pastor Paulo, já te agradecendo por ter aceitado esse momento aqui conosco, deixasse assim uma mensagem final, né, para essas pessoas que nos acompanham aqui no Legado 360. Já aproveito e digo para você, já se inscreve no canal, curte e, se fez sentido tudo isso que foi deixado aqui no Legado 360, encaminha essa mensagem urgente, pelo menos para umas 30 pessoas. Ali, pastor Paulo. Obrigado. Primeiro, uma alegria muito grande, pastor Rodomário, estar aqui contigo, né? Você é uma referência também para a gente, é um amigo muito especial. A gente que, quando marca os cafés, pensa que vai ser de meia hora e fica 2, 3 horas conversando, né? Porque é muito bom e enriquecedor conversar contigo. Obrigado pela oportunidade. Que você que está nos vendo e nos ouvindo, não desista dos seus sonhos, vá em busca disso, seja leal aos seus princípios, né? Busque conhecer a Deus, porque a sua essência é Deus, o seu destino e a sua origem é os céus, e é para lá que você precisa ir. Então isso é uma decisão diária. Decida hoje e todos os dias fazer a coisa certa, viver os princípios de Deus, se esforce, porque Deus, Ele te ama e Ele tem um excelente pensamento a seu respeito. Busque o Senhor e você vai romper e vai viver o melhor que Deus tem para você.